Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em Nós, de Yevgeny Zamyatin, sabe? Aquela obra fundamental que praticamente plantou a semente de toda a ficção distópica que a gente conhece. Para quem sempre se perguntou de onde vieram as ideias de clássicos como 1984, olha, a resposta começa exatamente aqui. Para pensar um pouquinho. E se a liberdade, esse valor que a gente tanto preza, fosse, na verdade, a raiz de toda a infelicidade humana? Pois é, essa é a pergunta radical que está bem no centro do romance de Zamyatin. É uma ideia que, assim, vira tudo de ponta cabeça. E para explorar essa ideia, a gente viaja 1000 anos no futuro para o mundo que o Yevgeny Zamyatin imaginou. Ele, que foi um revolucionário russo e ficou bem desiludido com o autoritarismo soviético, escreveu o Nós lá em 1921 como uma resposta a tudo aquilo. Ele basicamente pegou a lógica da revolução e levou ao extremo mais aterrorizante, uma suposta utopia da razão. E que mundo é esse? É o chamado Estado Único. A filosofia por trás dele é de arrepiar, mas ao mesmo tempo simples. Para alcançar a felicidade de todo mundo, a liberdade individual, com todo aquele caos e imprevisibilidade, precisa ser eliminada. Tudo, absolutamente tudo, é governado pela lógica e pela matemática. E como isso funciona na prática, no dia a dia? Bom, com transparência total. E bota total nisso. As casas são de vidro, ou seja, adeus privacidade. A vida é controlada pela tábua de horas que dita cada minuto de seu dia. As pessoas não têm nome, só números. Um muro verde gigante isola todo mundo da natureza, que é vista como caótica. E claro, para garantir que a ordem seja mantida, os guardiões estão sempre de olho. E quem vai ser nosso guia nesse mundo? A gente conhece o D503. Pensa num cara que é a personificação do sistema, um matemático brilhante, um engenheiro-chefe da nave espacial integral e, o mais importante, um cidadão perfeito. Ele acredita de corpo e alma nos ideais do Estado. O diário do D503 não é para expressar sentimentos, não. É pura propaganda. Ele quer documentar a perfeição do Estado Único para poder libertar outros planetas do que ele vê como o caos da liberdade. No mundo dele, a lógica é absoluta. 2 mais 2 sempre vai dar 4. Nunca há irracionalidade de um sim. Só que, toda estrutura, por mais rígida que seja, tem um ponto fraco. E no caso do D503, esse ponto fraco tem nome e um sorriso bem enigmático. Olha, este slide aqui captura o conflito perfeitamente. De um lado, o D503, a engrenagem perfeita na máquina do Estado. Do outro, a I-330, puro fogo, paixão, caos. Ela é a personificação de tudo aquilo que o Estado Único tentou esmagar. Ela literalmente arrasta ele para um mundo de sensações proibidas. Ela fuma, bebe álcool e, o mais chocante de tudo, leva ele para além do muro verde, para a natureza selvagem. Cada ato desses é como um golpe que estilhaça a realidade toda certinha do D503. O resultado de tudo isso é uma catástrofe para o D53. Ele começa a ter sonhos, a sentir ciúmes, a ter imaginação. Para a gente é óbvio, ele está se tornando humano. Mas para os médicos do Estado, o diagnóstico é sombrio. Ele desenvolveu uma alma, e isso é tratado como uma doença perigosíssima que precisa ser curada. E aí a coisa fica ainda maior, porque esse conflito interno dele vai se conectar a uma conspiração gigantesca, uma revolução de verdade. É que a I-330 não é só uma rebelde solitária. Ela faz parte de um grupo revolucionário chamado MEF. E o plano deles é muito, mas muito audacioso. Usar a própria nave do D503, a integral, para destruir o Muro Verde e forçar a humanidade a se reencontrar com a liberdade caótica da natureza. O primeiro ato público dessa rebelião acontece no chamado Dia da Unanimidade. É tipo uma eleição ritual para reeleger o líder, o benfeitor. E o voto sempre foi unânime. Mas dessa vez, pela primeira vez na história, como a gente vê aqui, milhares de votos não aparecem. A fachada de perfeição começa a desmoronar. Com a rebelião assim exposta, como um Estado totalitário reage? Pois é, com uma solução final e apavorante. A resposta é a grande operação. E não é uma repressão política qualquer, não. A solução é médica. Um procedimento cirúrgico obrigatório para remover do cérebro o centro da fantasia e da imaginação. É basicamente uma lobotomia em massa para garantir a conformidade para sempre. E a filosofia por trás disso, dita pelo próprio benfeitor, é de dar calafrios. Ele argumenta que está, na verdade, libertando as pessoas do fardo de ter que escolher.
Ele se compara a Deus que protegeu a humanidade da dor do conhecimento quando expulsou Adão e Eva do paraíso. Para ele, não ter escolha é a verdadeira liberdade. Então, o que acontece com o D503? Bom, ele é capturado e submetido à grande operação. Ele é curado. Com a alma e a imaginação arrancadas cirurgicamente, ele volta a ser o cidadão perfeito. Ele trai a revolução, entrega a todo mundo e assiste à tortura e morte da I-330 com total indiferença. E as últimas palavras que ele escreve no diário, caramba, selam o destino dele. Com uma frieza matemática, ele anota: tenho certeza de que venceremos, porque a razão deve vencer. Ele se tornou um autômato, perfeitamente feliz na sua escravidão mental. E é aí que a gente entende o legado inacreditável desse livro. Como essa linha do tempo mostra, nós veio muito antes dos outros gigantes. Zamiatin não escreveu só uma história, ele criou o manual da distopia moderna, a vigilância total, a perda da individualidade, o controle do Estado. Tudo que Orwell e Huxley explorariam mais tarde começou aqui. E o romance nos deixa com sua pergunta mais inquietante, uma que talvez seja mais relevante hoje do que nunca, nessa nossa era de vigilância digital, redes sociais e a busca sem fim por segurança. Quantos de nós, se tivéssemos a chance, escolheriam a paz da conformidade em vez do tormento da liberdade? E assim a gente termina a nossa Exploração de Nós, uma obra poderosa e assustadoramente atual. Se essa análise fez você refletir, imagino que a gente pode descobrir em outros livros. Então, para ajudar a gente a escolher o próximo, deixem suas sugestões aqui nos comentários. Muito obrigada por assistirem e não se esqueçam de curtir e se inscrever para mais mergulhos como este. Até a próxima!